Você acha que tem micropênis? Mas antes de me responder, você sabe o que é considerado um micropênis? Como medir corretamente e quais os tratamentos no adulto? Então fica comigo que eu vou te explicar tudo isso. Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Costa, sou médico urologista aqui na Paulista, em São Paulo. Para ajudar a consulta, só ler o QR Code na tela ou clicar no link da descrição. Para começar, o que é um micropênis? É quando ele tem menos que 7,5 centímetros de comprimento duro, ou 2,5 desvios padrões abaixo da média da população do seu país, idade e tudo mais. Na prática, aqui no Brasil, 7,5 centímetros, 7, você não erra. Pô, Edu, mas como que eu meço? Eu acho que eu tenho isso daí. Calma, vamos lá. Faz o teste aí na sua casa. Pega uma régua mais dura, mais rígida, abaixa aquela gordurinha ali que tem em cima do pênis e mede até a ponta da cabeça com o seu pênis em ereção máxima. Ou seja, quando ele está duro ali, estalando, você vai lá e mede. Se ele for abaixo de 7,5, 7, ele é considerado micropênis. Se ele for acima, show, normal. E aí, tá mais tranquilo agora? Me conta aqui nos comentários. Por que eu tô falando isso? Porque a grande maioria dos pacientes não tem micropênis. Micropênis é super raro, é 1 a cada 10 mil, até mais, né, dependendo da literatura. É super, super raro. Na grande maioria das vezes no consultório, o paciente tem o quê? O pênis embutido. Pô, Edu, mas qual é a diferença do micropênis para o pênis embutido? A grande diferença é que o micropênis não tem comprimento. Não tem nada impedindo a exposição dele. Ele tá lá, não tem gordura, não tem nada. O embutido, ele é o quê? Ele parece estar pequenininho, mas se você abaixar ali a gordurinha que está escondendo ele tem um comprimento normal, só não está aparecendo, seja por gordura, por pele encarcerada, seja lá qual for o motivo. O comprimento está lá, então é totalmente diferente. E o tratamento também. Agora, falando do micropênis, por que ele ocorre? Quais são as causas? Normalmente são deficiências hormonais, tanto na parte da gestação, o desenvolvimento fetal, na infância e na puberdade. Isso também pode acontecer por síndromes genéticas, né? Síndrome de Prader-Willi, Klinefelter pode acontecer, entre outras. Além das deficiências no eixo do hipotálamo e hipófise, que são glândulas que mandam sinais, mandam hormônios que estimulam o testículo a produzir a testosterona. Se esse eixo não está funcionando adequadamente, não vai produzir testosterona. Ou até se o testículo não estiver funcionando adequadamente, ou se o paciente não tiver receptor. Às vezes produz, se o paciente não tem receptor para encaixar. E é como se ele não estivesse produzindo nada. Isso pode atrapalhar bastante o desenvolvimento do pênis. E, infelizmente, em alguns casos, não tem uma causa conhecida. Você investiga tudo e não acha uma causa. E como é feito o tratamento do micropênis? Na infância é uma coisa, no adulto é outra completamente diferente. Na criança, normalmente quem trata é o endócrino pediatra, normalmente com injeção de testosterona intramuscular, né, mas tem vários tipos, e resolve bem, né, acelera esse desenvolvimento. Então, o tratamento clínico com medicamentos e acompanhamento. No adulto é completamente diferente. Por quê? Porque tudo que tinha para se desenvolver, já desenvolveu. Quem dera se pudesse aplicar a testosterona e resolver. Não, no adulto isso não funciona. Nem injeção, gel, comprimido, nada. No adulto é cirúrgico. Na verdade, não só cirúrgico, né? Tem várias coisas que a gente pode fazer em conjunto para deixar esse pênis o mais próximo da normalidade. Muitas vezes a gente não consegue, mas a gente sempre vai fazer o máximo para ter o melhor resultado possível. Um dos tratamentos é o uso do extensor peniano, né, que é uma terapia de tração mecânica que vai puxando gradativamente o pênis, que usando 4 a 6 horas por dia, ao longo ali de 6 meses, você pode ganhar até 2 centímetros de comprimento, tanto mole quanto duro. Ah, Edu, mas isso não é nada. Pensa comigo, e se o cara tiver o pênis mole de 4 centímetros? Se for para 6, ajuda bastante, né? Às vezes pro cara que tem mais, é indiferente, mas pro cara que tem micropênis, sim, pode ser relevante. Um outro tipo de tratamento, que na verdade é mais para volumizar o pênis, é com ácido hialurônico. A gente consegue aplicar ali na haste, vai ganhar um pouquinho de volume ali na calça, ganha um pouquinho de grossura. De grossura pode ganhar até 4 centímetros, de comprimento normalmente ganha de 1 a 3 centímetros. Normalmente 1 centímetro ali porque ele pesa. Pô, Edu, mas esse é tratamento estético, não resolve micropênis. Eu sei, mas ele volumiza ali o pênis, para quê? Para dar uma autoestima pro paciente. Pensa assim, se ele fazer tudo isso que eu tô falando em conjunto, ele já melhora bem. Pensa comigo, o cara já tem um pênis menos desenvolvido. Não só em comprimento, mas também em grossura muitas vezes. Então tudo que você puder fazer para restaurar isso daí, para melhorar ao máximo, é válido. Mas normalmente o que a gente faz é o conjunto, né? Extensor, ácido hialurônico, mas a gente faz também o quê? A cirurgia de liberação do ligamento suspensor, que é uma cirurgia que a gente solta o ligamento que mantém o pênis para cima, ele pode descer um pouquinho, e você ganha até 3 centímetros de comprimento, né? Isso ao longo de 8 meses. Você solta ali, ele ganha 1 centímetro mais ou menos, mas depois usando o extensor, fazendo exercício e tudo mais, aí ele vai ganhando comprimento ao longo do tempo. Muitas vezes, só com essas medidas,
O paciente já fala, pô, Edu, já tô legal, eu sei que não, pô, não vai ser igual ao que era, porque não desenvolvi na infância, mas já tô legal. Em outros casos, não. Existem casos extremamente complexos, que tudo isso que eu falei não vai dar nem pro cheiro, não vai fazer diferença nenhuma, vai ser relevante, em que o paciente precisa de uma reconstrução peniana completa, que é um procedimento extremamente complexo, com altos índices de complicações e que normalmente só são realizados em centros de referência. Locais em que eles fazem isso com um alto volume, né, que tem grande experiência em microcirurgia, são cirurgias complexas. Né? Normalmente eles fazem grandes retalhos, enxertos, tanto com a pele do antebraço, da coxa, eles fazem um novo pênis, um neofalo, né, um cilindro, semelhante ao que fazem na redesignação de gênero, né? Só que nesse caso preservando ali o pênis e a uretra, seguido de prótese. Então é bem complexo, tem grandes chances de complicações, mas em alguns casos em que o cara não consegue fazer nada, é alternativa. Se ficou com alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Agora atenção, antes de encerrar, se você quer saber mais sobre a cirurgia de aumento do pênis, né, de soltar o ligamento e tudo mais, fiz uma série completa aqui no YouTube. Assiste lá. Um abraço.